É bem interessante, certo? Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre composição e eu vou trabalhar de uma maneira, né, que não de uma maneira geral, como eu venho trabalhado, e essa composição que eu vou passar hoje, essa técnica de composição, você pode utilizar no seu celular quando você for fotografar. Então é uma maneira de você pensar antes de fotografar com o celular, com a câmera fotográfica, como quando você for filmar, que vai melhorar bastante as suas fotos, né? Talvez você já faça isso de forma intuitiva e agora você vai entender um pouco melhor como funciona essa questão de composição da fotografia, certo? Essa fotografia, né, essa regra que eu vou passar, desculpa, é uma das regras de composição que é muito utilizada, que é a regra dos terços. A regra dos terços, ela é uma regra de composição, né? Como eu falei nas últimas lives, né? A gente tem algumas regras que a gente pode escolher utilizá-las ou quebrá-las. E eu acho que a primeira regra que a gente vê, que a gente usa, que a gente compõe, que a gente trabalha, é a tal da regra dos terços. Falando um pouquinho de história, né? A regra dos terços ela é baseada numa proporção, né? Que a gente chama de proporção áurea. Ela foi desenvolvida, percebida, né? Teorizada por um matemático alemão, o Leonardo Fibonacci. E para quem viu o filme ou leu o filme, o Código da Vinci, né, eles falam muito sobre sequência de Fibonacci, proporção e etc. Ele chegou à conclusão, né, ele chegou numa sequência, numa seção, numa proporção, que ele reparou que esse número ele estava replicado em várias formas da natureza, né, que é aquela espiral de ouro, né, que você vê em caracóis, na germinação das plantas, né, na formação das nebulosas do universo. Tudo isso está dentro de um cálculo matemático, de uma proporção. Se eu não me engano, é 1,1634, 1618. Tem uma proporção que, conforme você vai construindo trabalhando em cima desses números, você tem uma imagem que tem uma certa beleza, ela é uma imagem atrativa. Então, ele é uma proporção que a gente vai ver isso muito em design gráfico, em arquitetura, em moda. Então, muito se trabalha com essa proporção, essa sequência de Fibonacci, essa proporção áurea. E a regra que eu vou falar hoje para vocês, que é a regra dos terços, ela consiste em pegar o seu quadro, a sua tela ou sua fotografia, né? E dividir em 3 partes iguais, né? Você vai dividir em 3 partes. Vou pegar aqui meu apontador. Você vai pegar o seu quadro e vai dividir em 3 partes na vertical, certo? E você vai dividir em 3 partes na horizontal, tá? Os quadros, as pinturas renascentistas e da antiguidade, da Grécia antiga e etc., eles já pensavam nessa questão de proporção, de imagem, tudo isso era construído, né? Se você for ver Leonardo da Vinci, fez aqueles cálculos do homem vesuviano, esqueci agora, fugiu a palavra, tem toda a proporção do homem, como é que se constrói, a proporção, né, do tamanho e quantidade de olhos que tem para poder montar o corpo, quantas cabeças tem, dentro da proporção do corpo para poder ter essa imagem. Sim, parece um jogo da velha, exatamente. Se você reparar no celular de vocês, tem uma opção na câmera que é justamente isso, ligar a grade. Quando você ligar a grade, ele vai montar essa telinha na frente do seu celular. Eu não posso mostrar isso porque eu estou usando meu celular, mas eu tenho aqui minha câmera, certo? E a gente consegue, certo? Se vocês repararem bem aqui, tem uma grade aqui na câmera também, tá vendo? Tem uma telinha, né? Tá vendo 2 linhas dividindo a tela em 3 partes e 2 linhas na horizontal dividindo a tela em 3 partes, certo?
Ah, André, mas o que essa divisão, né, e essa proporção tem a ver com a espiral de ouro, né? O que esse jogo da velha tem a ver com a espiral de ouro, com essa proporção a 1? O que acontece é que a regra dos terços, ela nada mais é do que uma simplificação da, da espiral de ouro. Como se você replicasse uma espiral de ouro em cada ponta do seu quadro e ela formasse exatamente essa divisão dessas três partes. Então, três partes na vertical e três partes na horizontal. Tá, André, massa. E o que eu faço com tudo isso? O que acontece é que o cruzamento dessas linhas, né, ela cria regiões de interesse. Então, o cruzamento dessa imagem, ela vai criar 4 pontos na imagem que você vai ter, o seu olho ele vai ser direcionado para essa parte da imagem. Então, quando você vai fazer uma fotografia que você usa a grade e bota algum elemento da sua composição, por exemplo, um retrato, eu botar o olho da pessoa nesse ponto, automaticamente, quando você for ver essa imagem, o seu olho, a sua visão vai ser direcionada para esse ponto da imagem, certo? E essa proporção, né, essa divisão, ela vai ser sempre proporcional à tela. Então, se eu estou trabalhando num formato quadrado, como é o Instagram, né, quando você pega o Instagram, bota uma foto, ele automaticamente joga essa grade para você fazer a composição da sua foto. Às vezes, a sua foto você tirou meio tortinha, aí ele joga a grade, você consegue regular isso, alinhar as linhas, alinhar todos os pontos da sua fotografia, na hora que você vai publicar lá no feed, né? Você consegue redimensionar e ele joga essa grade na frente, justamente para você poder ver como está a sua composição, certo? Então, se eu for pegar uma imagem que ela é mais fotografia, né, mais deitadinha, mais deitada, você vai também dividir nessa proporção e você vai ter os pontos de interesse nessa região. Ah, massa, quer dizer então que eu posso fotografar e botar sempre nesse ponto de interesse que eu vou ter uma foto, uma composição interessante. Sim, você vai estar destacando justamente o elemento que está nesses pontos para quem vai ver essa imagem. Isso também é muito utilizado em cinema, em propaganda, né? Em aula, o que eu costumo fazer para mostrar esses pontos de interesse dos alunos? Que é um experimento que vocês podem fazer em casa também. Eu pego fita durex, né, e divido a tela da televisão, boto 2 fitas durex na vertical e 2 na horizontal, dividindo igualmente os 3 pontos. E quando você vai assistir um filme, né, ou quando você vai assistir uma propaganda, você vai ver que os elementos de composição, por mais que eles se movimentem, eles vão ser ancorados nesses 4 pontos na tela da imagem, né? Eles vão estar sempre ancorados nesses 4 pontos. Isso faz com que a imagem se torne atrativa, se torne interessante, fique algo estético, belo, certo? O que você pode trabalhar também na regra dos terços, que é algo bem interessante, é você ocupar uma dessas regiões com algum elemento predominante, né? Então vamos dizer que a gente vai trabalhar na vertical. Eu consigo pegar e botar, fazer um retrato e botar, por exemplo, uma pessoa, um modelo, né, ocupando essa região verde, e as duas outras partes eu utilizo ela ocupando o resto da paisagem. Então eu crio uma composição em cima disso, certo? E o mesmo vale também se eu quiser trabalhar isso na horizontal. Então imagina que eu vou fazer uma fotografia de paisagem, né? Eu vou ter a parte de baixo uma região, um verde, né? uma vegetação. Eu tenho a parte do meio, os prédios, e eu tenho a parte de cima, o céu. Tem muito isso, o fotógrafo trabalha muito com esse tipo de composição, que você constrói uma imagem interessante. Essas divisões elas são bem definidas, né? Você consegue ver isso bem, e fica algo fica estético, fica bonito, né? Com esse tipo de composição, certo? Então, só recapitulando aqui, pode trabalhar de maneira vertical, você pode usar, por exemplo, um prédio, né? Trabalhar a parte de um prédio e o resto a paisagem inteira. Então, a parte verde fica aqui, o prédio marcado, e a demais foto, o prédio. Então, prédio de um lado, prédio do outro,
e a paisagem aqui, sei lá, do mar ou do céu esmagada no centro. Você gera uma construção interessante para a sua fotografia. Eu, infelizmente, não estou com nenhuma imagem, né, impressa que eu tenha trabalhado regra dos terços. Da última aula que eu falei, última live que eu fiz de composição, eu trouxe simetria, trouxe textura e trouxe alguns outros. Mas vocês podem testar aí, se divertir com o celular de vocês. Lembrar de ligar a grade, todo celular tem essa opção, basta você ir lá em configurações, né? Tem a opção lá de grade. Você liga a grade e ele vai automaticamente botar essa grade no teu celular. Seja ela se estiver trabalhando numa proporção quadrada ou se você estiver trabalhando numa proporção 16:9, uma proporção mais retangular. Então você já consegue brincar, criar esses pontos de interesse. Eu quero fazer uma foto que eu tenho vários elementos, eu tenho aqui eu e a foca e eu quero botar a foca numa região, né, num ponto de interesse. Eu vou baixar um pouquinho mais aqui, né? E a foca, ela fica, deixa eu fixar o comentário, ela fica num ponto de interesse. Deixa eu baixar aqui a cadeira rapidinho. Tá? Então aqui eu tenho a foca num ponto de interesse e minha boca, né, se eu fosse dividir a tela, está num outro ponto de interesse. Tá? Cuidado na hora de você for compor para não ter uma questão de competição, né, de você acabar botando muito elemento nesses pontos de interesse e acabar não tendo nada se destacando, acaba gerando uma foto, uma imagem confusa, certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu disse que a live hoje seria rápida e eu estou abrindo aí para dúvidas ou perguntas.